Ah lá. Boa noite a todos, boa noite, irmão Rogério. Demais irmãos que já estão na sala conosco, os que não estão na sala estão nos ouvindo também. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo conosco e com o nosso querido irmão Rogério Buzzi. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse estudo. Vamos orar. Deixa eu ver se é o meu som aqui. Acho que é o som do irmão aí, Rogério. É o meu. Já estou cortando, Marcelo. Ah, tá ok. Misericordioso Deus, bondoso Pai, obrigado mais uma vez por estarmos todos juntos aqui, Senhor, e podermos mais uma vez nos encontrar entre irmãos para ouvir da Tua palavra. Nós estamos com o coração alegre e contente por estarmos aqui, meu Pai, e o Senhor permitir que tudo isso aconteça. Obrigado por todos os irmãos, meu Pai, que o Senhor tem colocado em nosso caminho e podemos dividir e desfrutar das Tuas direções, da Tua mensagem e conseguirmos assim ter entendimento e sabedoria que vem da Tua palavra e a luz do Espírito Santo que nos governa para podermos caminhar juntos. Nos dá uma boa noite de estudo hoje e que o Senhor abençoe, meu Pai, grandemente a todos os irmãos que estão nos ouvindo agora, e irmãos que vão assistir esse estudo posteriormente também. Nos proteja, nos guarde e nos guie. Somos dependentes de tudo no Senhor, principalmente quando oramos e pedimos que seja feita a Tua vontade aqui, como é no Teu reino. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos perdoe de nossas fraquezas e de erros que cometemos e nos abençoe, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado eu agradeço por Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Amém. Saudações em Cristo a todos os amados irmãos e irmãs. Nós hoje iniciamos mais um estudo sobre o Apocalipse. No estudo anterior, nós falamos um pouco, sobre a introdução desse livro. E hoje nós vamos estar estudando a partir do versículo 5. Então, onde nós paramos no estudo anterior, obviamente. E vamos ver ao longo desse estudo, como de fato o livro do Apocalipse é um livro que deve ser estudado nesse nosso tempo, principalmente se nós pararmos para pensar que o Apocalipse é o livro que nós vivemos hoje. Assim como Adão viveu o livro de Gênesis, nós vivemos o livro do Apocalipse hoje. O livro de Gênesis inicia a história da humanidade na Terra, e o livro do Apocalipse encerra esta história, E não só encerra essa história, mas encerra dando ao povo de Deus, aos servos de Deus na Terra, inclusive a antecipação daquilo que vai ocorrer. Nós vamos ler, então, imediatamente, para que a gente tenha uma noção da introdução em si, vamos ler o versículo 4 do capítulo 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Já falamos na vez passada que as pessoas têm uma ideia, os cristãos têm uma ideia, quando se pergunta de forma rápida, quem é esse que é, que era e que há de vir, imediatamente a resposta é de que é Jesus. Mas nós vamos ver que não é Jesus. Aqui está se falando do Pai, e nós vamos ver isso de forma bastante clara daqui a pouco, Então, nós temos uma saudação inicial que é feita da parte, repetimos, daquele que é, que era e que há de vir, dados 7 espíritos que estão diante do seu trono,
Veja que agora é que vem Jesus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. É curioso notar aqui o seguinte, quando nós lemos o livro de João, no capítulo 17, João, capítulo 17, e a Bíblia, obviamente, ela é toda interligada, né? Um livro complementa o outro. No capítulo 17, versículo 3, nós encontramos o seguinte, vejam a importância disso. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O livro de João faz uma advertência dizendo o seguinte, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, existe aqui uma necessidade, para aqueles que querem a vida eterna, de que conheçam ao Deus verdadeiro, que é o Pai, e a Jesus Cristo, né, a quem o Pai enviou. Isso, aparentemente, pode passar assim de forma, às vezes até não considerada pela grande maioria, mas vejam, por exemplo, que se você presta atenção neste texto de Apocalipse agora que lemos, junto com este de João, veja que nós vamos encontrar aqui a mesma premissa verdadeira, ou seja, conhecer ao Pai, veja, conhecer a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecê-los não apenas naquilo que são diferentes, mas conhecê-los naquilo que eles são iguais. Então, os dois casos são válidos. E note que ele identifica o Pai como aquele que é, que era e que há de vir. Né? É como se você dissesse aquele que é, ou seja, aquele que existe, aquele que era, aquele que sempre existiu, e aquele que sempre existirá, né? E do Filho, diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então aqui o Apocalipse coloca uma diferença básica entre o Pai e o Filho. Como eles são extremamente similares no caráter, no pensamento, na forma. Então, como são muito similares, a Bíblia se antecipa mostrando uma diferença básica que existe entre os dois. Ou seja, o Pai, que nunca conheceu a morte, né, e o Filho, que é o primogênito dos mortos, aquele que conheceu a morte. E isso vai se tornar importante mais à frente, quando nós formos estudar, por exemplo, 144 mil, lembre-se, os 144 mil tem o selo do Deus vivo. Por que o selo do Deus vivo? Porque vai apresentar essa diferença. Nem todos terão o selo do Deus vivo. Aqueles que terão o selo do Deus vivo, terão finalmente a experiência do Pai, a experiência daquele que vive, viveu e sempre viverá. Ou seja, serão aqueles que não conhecerão a morte, assim como o Pai. Aqueles que estarão em pé quando Cristo vier nas nuvens do céu e que não conhecerão a morte, assim como o Pai, que é Deus, não conheceu a morte. Essa diferença básica entre eles é importante de se notar. Por quê? Porque, repetimos, enquanto Apocalipse 7 e Apocalipse 14 falam dos 144 mil, nós vamos observar que um deles menciona o selo do Deus vivo e outro não. Ou seja, nós teremos pessoas que passarão pela morte, mas ressuscitarão e serão aqueles que terão como a experiência do Filho. Porque o Filho é o primogênito dos mortos. Esse primogênito dos mortos é o primeiro entre os mortos. E alguém diria, não, mas espere aí. Caim morreu antes, Abel morreu antes. O primeiro que morreu foi Abel. Por que Cristo é o primogênito dos mortos? Porque Abel morre em Cristo, ou seja, ele descansa, como Jesus falou. Todos os seres humanos que morreram e não ressuscitaram, porque alguns ressuscitaram, né? Quando Cristo ressuscita, alguns ressuscitaram e foram com ele, mas daqueles que não ressuscitaram ainda, todos eles dormem, vão ressuscitar de novo, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna, como encontramos na própria palavra de Deus. Ou seja, todos vão ressuscitar. Porém, uns ressuscitam e vão com Cristo para o céu, e outros ressuscitam naquela que é chamada de a segunda ressurreição, porque esses vão ressuscitar
simplesmente para, né, morrer novamente. Mas aí sim é a morte eterna, ou seja, a morte daquela que não haverá volta. Por isso que Cristo também é chamado de o primogênito dos mortos, porque ele morre a morte eterna, ou seja, aquela morte da qual não se poderia voltar. Voltou porque simplesmente não tinha pecado e a morte não poderia retê-lo. Ele entregou a vida, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é importante entender isso. Existem, por assim dizer, duas mortes, né? Tenham em mente o seguinte: quando Lázaro morre, né, as irmãs dele enviam até Jesus os mensageiros. Esses mensageiros chegam e dizem: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus diz: olha, essa enfermidade não é para a morte. Interessante. Porém, né, quando ele diz isso, os mensageiros obviamente voltam e vão comunicar a ela: olha, o mestre diz que essa enfermidade não é para a morte. Muito bem. Só que o que acontece? Lázaro morre. Por que Jesus disse essa enfermidade não é para a morte? Porque Lázaro iria descansar, mas não iria morrer. Tanto que depois Jesus explica isso, quando ele diz assim: vamos ver Lázaro. Daí ele diz: Lázaro dorme. E os discípulos dizem: mas senhor, se ele dorme, não precisamos ir lá. Daí Jesus diz claramente eles: Lázaro está morto. Ou seja, para o cristão, para aquele que morre em Cristo, a morte nada mais é do que um sono. Daqui a pouco Jesus vem, ressuscita essa pessoa e ela, né, passa a viver agora, né, para toda a eternidade. E aqueles que morrem sem Cristo estão, né, também descansando, mas ressuscitarão finalmente apenas para receber a paga final dos pecados, que é, né, a destruição final, ok? Então, nós temos aqui já, né, a diferença entre esses dois, e o texto, né, do capítulo 1, versículo 5, continua: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, a continuidade disso, ele diz: aquele que nos ama, que é Cristo, obviamente, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. E no livro de Apocalipse, assim como em toda a Bíblia, nada é colocado por acaso. Nós, irmãos, podemos ler isso: aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e tomamos isso como uma afirmação bastante simples. Porém, irmãos, lembrem-se que agora as igrejas estão se unindo no ecumenismo, né? Existe uma promoção hoje unilateral de todas as religiões budistas, confucionistas, Hare Krishna, hinduísmo, né, espiritismo, todas. E as igrejas estão se unindo, as religiões estão se unindo todas, e a realidade do que se quer colocar é que não existe uma religião superior à outra. Porém, irmãos, no momento que nós afirmarmos categoricamente que o único que pode nos salvar é aquele que derramou o seu sangue e nos lavou dos nossos pecados, nós teremos problemas, irmãos. Daqui a pouco será extremamente difícil pregar a Cristo. Por quê? Porque pregar a Cristo é pregar o único mediador entre Deus e os homens. Imagine isso para um budista, para um confucionista, para um espiritista. Irmãos, de fato o cerco vai se fechar de tal maneira que no momento que você tentar demonstrar que a religião cristã é superior às outras, e é superior porque é a única que pode salvar através de Cristo Jesus, o cristianismo tem base, obviamente, em Cristo Jesus. Imagine, então, o problema que isso irá gerar. Então, nada absolutamente é por acaso, nenhuma frase está sobrando, nenhuma frase não tem uma importância muito grande dentro do cenário que vivemos, dentro do tempo que vivemos de Apocalipse, e obviamente, né, nós temos que estar muito bem preparados para dar razão da nossa fé, porque
certamente, daqui a pouco, o cerco irá fechar de tal maneira que nós vamos ter problemas onde nem imaginamos, né? Já foi declarado recentemente, o Papa declarou recentemente, que os fundamentalistas, eles são pessoas perigosas, né? Não porque eles empunham armas, mas porque eles semeiam o ódio. E imagine você, daqui a pouco, inclusive num programa de televisão, foi perguntado a um pastor se ele cria na literalidade da vinda de Cristo. Ele diz que sim, que ele viria com os anjos, etc, etc, etc. Quando ele diz isso, um bispo se levanta e diz, mas isso é fundamentalismo, isso é muito perigoso, falou. Hoje nós sabemos que não é assim, devemos interpretar o livro de forma poética como ele foi escrito, e começa a conversa do inimigo, né, mostrando que de fato isso tudo não é realidade, quando a Bíblia claramente fala de um Cristo que virá buscar, né, aqueles que lhe pertencem. Imaginem então, à medida que o tempo passa, né, nós estarmos pregando que só através de Cristo pode haver salvação ao ser humano. Da mesma forma que foi no passado, quando os fariseus, os pastores da época, proibiram que se pregasse o nome de Cristo, vós enchestes, né, Jerusalém dessa vossa doutrina, que era a doutrina cristã. Isso vai se repetir, irmãos. Daqui a pouco, falar de Cristo, colocar a Cristo como único Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, será realmente problemático. Não nos esqueçamos que a declaração ex-cátedra papal é de que o Papa não é simplesmente o representante de Deus na Terra, ele é o próprio Cristo, feito carne. Então, né, irmãos, nós temos que nos preparar para dar razão da nossa fé, né? Então, é dito no versículo 6, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Os servos de Deus, lembrem-se que nós temos 3 categorias de anjos que caíram, querubins, serafins e anjos normais, e temos 3 categorias de salvos. Os servos ou profetas, os santos e os que temem o teu nome. Obviamente, cada um substituindo uma ordem de anjos, uma classe de anjos, mas a este grupo específico, que são os servos, é dito, nos fez a quem? Servos. Lembre-se que o Apocalipse né, a revelação que Deus lhe deu, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, os servos são aqueles que serão feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? Está falando aqui dessa classe também que não conhecerá a morte, uma classe que de fato servirá ao Pai por toda a eternidade. É por isso que dizemos, né? A vida eterna é essa, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Faz-se muita confusão, às vezes, na Bíblia com a questão do senhorio, né?